Então, gente, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, professora Marjorie. Boa tarde ao núcleo gestor, se estiver aqui, porque eu não vi. Boa tarde a vocês, meninos, que estão aqui na aula de hoje. Eu coloquei nas mensagens que eu enviei que hoje teria uma informação importante para a prova de vocês. E aí eu vou lançar essa informação aqui, certo? Para facilitar também os estudos de vocês. E aí, na aula que a gente vai ver essa semana, que foi a aula que foi colocada hoje, nós vamos ver dois tópicos muito interessantes, que é sobre corrente elétrica e sobre resistores, tá? Essas informações são básicas e, de certa forma, complementares para o próximo assunto que a gente vai ver no conteúdo de física, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar corrente elétrica inicialmente, tá? Então, a gente trabalha a corrente elétrica e, posteriormente, trabalha com resistores. Então, para a gente entender o que é corrente elétrica, a gente precisa entender a definição, tá? E aí, consequentemente, essa corrente elétrica, ela é uma grandeza física. E aí, essa grandeza física, ela nos permite conhecer qual é a quantidade de carga que atravessa a seção transversal de um condutor a cada segundo. Então, existe um momento ali em que essas cargas vão estar em movimento, consequentemente, esse movimento ele vai acontecer no interior do material trabalhado, em razão de uma diferença de potencial que é aplicada naquele material. E aí, essa corrente elétrica, ela é dada em ampere, tá? Isso pelo sistema internacional. Então, corrente elétrica, movimento de cargas, que são os elétrons, acontece no interior do material, devido a essa diferença de potencial. E aí, isso vai me gerar dois tipos de corrente. Isso pode me gerar uma corrente contínua, ou seja, o valor da minha quantidade de corrente sempre será o mesmo, independente do tempo, porém eu posso ter também uma variação no valor da minha corrente ao decorrer do tempo, em função da minha tensão ou diferença de potencial. Isso é o que nós chamamos de corrente alternada. Então, em uma análise gráfica, fica muito mais fácil a nossa visualização e entendimento para diferenciar uma corrente elétrica de uma corrente alternada. E aqui a gente tem uma segunda situação, tá? Exemplificando a diferença entre uma corrente contínua e uma corrente alternada. Alguma dúvida a respeito desse ponto? No chat ainda não, Matheus. Então, vamos continuar. E a gente tem algumas fórmulas, tá? A primeira fórmulazinha que a gente vai ver é a fórmula da corrente elétrica. Então, esse valor de I corresponde à corrente elétrica dada em ampere. Nós temos, então, uma variação de carga dada em coulomb e também a gente tem uma variação de tempo dada em segundos. Então, a minha corrente é a quantidade de carga dividido pelo tempo, pela variação de tempo obtida, tá? E aí a gente tem que ter cuidado com essas unidades do sistema internacional, principalmente na prova do Enem. Então, se lá o tempo está sendo dado em minutos e ele quer o valor da corrente em ampere, a primeira coisa que a gente faz é pegar aquele tempo em minutos e transformar para segundos. Nós também vimos lá no início do estudo da eletricidade que a minha quantidade de carga pode ser o produto do número de elétrons ou número de prótons, se esse átomo estiver estável, vezes o valor da carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, eu posso ter uma segunda fórmula de corrente. Então, a minha corrente pode ser o número de elétrons ou o número de prótons vezes a carga elementar dividido pela variação de tempo. Então, são duas fórmulas de corrente
que possivelmente nós iremos trabalhar nas nossas questões e também fórmulas possíveis de serem cobradas na prova. Alguma dúvida a respeito desse ponto? Não, até agora. Então, vamos lá. Então, duas formulazinhas, guardemos essa informação. Quando eu tenho uma análise gráfica, gente, eu posso ter, por exemplo, nessa situação, um gráfico de corrente no eixo Y, por um gráfico de tempo no eixo X. Aquela área formada no gráfico corrente por tempo, ela pode ser descoberta pelas áreas usuais da matemática, área do triângulo, área do quadrado, do retângulo. E essa área que a gente vai descobrir vai ser numericamente igual à quantidade de carga que trabalha ou que atua naquele sistema, tá? Então, todo gráfico corrente pelo tempo, se eu quiser descobrir a quantidade de carga, basta eu calcular a área do gráfico. E aí eu consigo numericamente dizer que aquela área corresponde ao valor da quantidade de carga existente, tá? Existem dois sentidos para a minha corrente, tá? Ela pode ter um sentido real ou um sentido convencional. Então, você pode perceber aí na figura que o sentido convencional é um sentido contrário ao sentido real, tá? Então, a principal definição de sentido real e convencional é essa. Até aqui alguma pergunta? Alguma dúvida? Não. Ainda não, Matheus. E aí, só fazendo um adentro nessa situação, tá? O meu sentido real sempre vai ser o movimento dos elétrons do polo negativo até o polo positivo. E aí, obviamente, a situação inversa me diz o sentido convencional. Então, ela vai do polo positivo ao negativo, tá? Que é exatamente esse inverso mesmo que a gente geralmente trabalha nos conteúdos de física quando a gente cita corrente elétrica, tá? E aí nós podemos ter, então, gente, uma potência gerada por essa corrente. Então, essa corrente elétrica, ela gera uma potência. Essa potência, ela pode ser uma potência elétrica usual ou pode ser uma potência dissipada. Ou seja, a quantidade de calor que é gerada a cada segundo, na verdade, ele é gerado a cada segundo devido a essa passagem de corrente elétrica, tá? Então, existem duas potências, uma potência elétrica e uma potência dissipada. Vamos ver aí quais são as fórmulas de cada um. Uma das minhas fórmulas de potência dissipada é o valor da resistência elétrica vezes a corrente ao quadrado. A minha potência usual, que é mais trabalhada, é o valor da corrente pela diferença de potencial. E a minha outra fórmula de potência dissipada é o valor da DDP ao quadrado pela resistência, tá? Então, duas formulazinhas para a potência dissipada, uma fórmula para a potência usual. Então, essa formulazinha, P igual a R ao quadrado, P igual a U ao quadrado sobre R, geralmente é tratado quando nós falamos de potência dissipada. Alguma dúvida a respeito desses pontos? Lembrando que todo e qualquer tipo de potência é dado em watts, o valor da minha corrente continua sendo dado em ampere, o valor da minha resistência é dado em ohms e o valor da minha tensão é dado em volts. Alguma dúvida até aqui? Podemos continuar? Acredito que sim, né? Pode sim, Matheus. Vamos aí resolver um exercício básico para a gente conseguir treinar um pouco. Pronto. Um fio condutor é atravessado por uma corrente elétrica de 0,35 ampere durante um intervalo de tempo de 2 minutos. Então, vamos lá.
ele quer saber o valor do módulo da carga elétrica que atravessou o fio durante esse tempo. E aí a gente tem essas opções. Então, vamos trabalhar. A questão nos deu o valor da corrente elétrica. Ela nos deu o valor da corrente elétrica, que é de 0,35 ampere, e nos deu o valor do intervalo de tempo, ou seja, da variação de tempo, que foi de 2 minutos. Então, vamos lá. Vamos aí trabalhar. Nós temos o valor da corrente, que é de 0,35 ampere, e nós temos o nosso intervalo de tempo, que é de 2 minutos. Formulazinha. Corrente é o valor da variação da quantidade de carga pela variação de tempo. Então, eu posso afirmar que a nossa quantidade de carga vai ser o produto da corrente pelo tempo. Nós já temos o valor da corrente, que é de 0,35 ampere, mas nós temos que converter essa variação de tempo para segundos. Então, primeira perguntinha, ligo o áudio. 1 minuto tem quantos segundos? 60. 60 segundos. Então, consequentemente, 2 minutos terão quantos segundos? 120. 120 segundos. Então, vamos substituir aqui. O valor da corrente está no sistema internacional, então ele não altera, 0,35 ampere, e o valor do tempo é exatamente a nossa quantidade em segundos. Pergunta, quanto é 0,35 vezes 120? Vai dar quanto? 0,35 vezes 120? Alguém para me dizer, eu colocar no chat? O Matheus está perguntando se é 42. Isso, 42 coulombs, que é a unidade de quantidade de carga, tá? Então, nossa alternativa, letra C. Alguma dúvida nessa questão? Dúvidas? Não. Então, basicamente é isso, né? Eu tenho o valor da corrente, tenho o valor do meu tempo, então eu consigo descobrir a quantidade de carga. Se fosse um gráfico, bastava eu calcular a da figura e aí eu poderia dizer que era numericamente igual, tá? Vamos aí dar continuidade. Para a gente entender um pouco de 5,5 corrente, aqui. entender um pouco de corrente, entender o que é uma corrente real, uma corrente convencional, o que é que significa dizer se uma corrente é contínua ou alternada, enfim. Vamos partir agora para outro ponto interessante, que é o estudo de resistores, que são pequenos dispositivos que apresentam como finalidade a conversão de energia elétrica em energia térmica, tá? E aí a gente tem, por exemplo, as duas representações de resistores quando tratados em alguma questão específica ou quando a gente encontra um circuito elétrico completo. E aí a gente vai perceber que eles vão utilizar um desses dois símbolos para me indicar que ali vale um resistor elétrico, tá? Existe um código de cores para descobrir o valor do resistor trabalhado. Então, sempre nós vamos perceber que teremos 5 faixas. A primeira faixa corresponde a um número, a um valor. A segunda faixa a um mesmo valor. E a terceira faixa a um mesmo valor. A minha quarta faixa vai ser o meu indicador de multiplicação. E a minha quinta e última faixa vai ser a minha tolerância. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um resistor
E esse resistor tem uma faixa preta, uma faixa vermelha, uma faixa azul, uma quarta faixa amarela e uma quinta faixa ouro, qual é o valor do meu resistor? Então, você vai na ordem, ó. Cor preta, estou na faixa 1. Qual é o valor? Cor preta na faixa 1. 0. 0. Cor vermelha, na faixa 2. 2. 2. Cor azul, na faixa 3. 6. 6. Ou simplesmente 26. Vou agora indicar o meu multiplicador. Então, 26 vezes. Cor amarela, qual é o valor do meu indicador? Multiplicador, cor amarela, 10.000 ou 10 elevado a 4. 4. Qual é o meu valor de tolerância? Cor de ouro? É 5%. 5%. Então, pode ser 5% para menos ou para mais. Então, você calcularia 5% desse valor, e aí aumentaria esse valor para cima e, consequentemente, diminuiria esse valor para encontrar um valor abaixo, tá? Então, nosso limite de tolerância é 5%. Eu terei que fazer esse cálculo adicional para descobrir exatamente qual é o intermédio de valores desse resistor. Alguma dúvida? No chat não, Matheus. Pronto. Não, Matheus. Muito bem. Então, acredito que está dando para pegar os conceitos. Nós temos, então, gente, trabalhar dois conceitos de associação. O primeiro conceito é a nossa associação de resistores em série. Se eu tenho vários resistores em série, para eu saber o resistor equivalente, ou seja, o resistor geral, basta eu somar esses resistores. Eu posso ter 2 resistores, 3 resistores, 50 resistores. Se todos eles estiverem em série, a gente só faz somar para dizer qual é o valor do resistor geral. Se eu tiver agora um resistor em paralelo, que é essa segunda figura que vocês estão observando, eu tenho que aplicar essa formulazinha. Então, 1 sobre resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e continua independente do número ou quantidade de resistores em paralelo do sistema. Se eu tiver somente 2 resistores em paralelo, basta eu aplicar o produto pela soma. E isso só vale se eu tiver somente 2 resistores em paralelo. Se eu tiver 2, aplico na segunda fórmula. Faço o produto e divido pela soma. E se eu tiver resistores com o mesmo valor, independente da quantidade de resistores, basta usar a terceira fórmula. Por exemplo, eu tenho 3 resistores em paralelo que valem 10 ohms cada. Então, eu tenho um resistor de valor único que cabe nas 3 situações descritas. Vou substituir esse valor no lugar de R e vou substituir no lugar de N a quantidade de resistores iguais. Então, se eu tenho 3 resistores iguais, o meu valor de N vale 3. Alguma dúvida? Ainda não. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar algumas leis, na verdade, 2 leis de Ohm. Hoje nós vamos ficar bem específicos somente em um, tá? O que é que a primeira lei de Ohm me diz? Me diz que o valor da resistência elétrica, dada em ohms, é igual à razão entre a tensão, dada em volts,
dividido pelo valor da corrente elétrica, que é dado em ampere. Então, resistência elétrica é igual a DDP, ou tensão, dividido pela corrente. Alguma dúvida aqui? Até agora não, Matheus. Pronto, show de bola. Vamos aí resolver algumas questões. Forma-se por meio de resistência elétrica de um chuveiro uma corrente elétrica de 20 amperes, quando ligada a uma diferença de potencial de 110 volts. Assinale entre as alternativas a seguir aquela que apresenta corretamente o valor da resistência elétrica, tá? Então, vamos aí. A questão me deu duas informações para resolver a questão. Ela me deu o valor da corrente elétrica, que foi de 20 amperes, e também me deu o valor da minha diferença de potencial, que foi de 110 volts. Então, vamos utilizar esses artifícios para resolver a questão. Então, a gente tem uma corrente de 20 amperes, e a gente tem uma diferença de potencial ou uma tensão que é de 110 volts. Ele quer saber o valor da resistência. Então, vamos usar a fórmula que a gente acabou de ver. Resistência é o valor da tensão dividido pela corrente. Então, o valor de R vai ser, qual é o valor da tensão? 110, dividido pelo valor da corrente, que é de 20 amperes. Cancela esse com esse. 11 dividido por 2, metade de 11, 5,5 ohms. Essa é a nossa resposta. Peguei a tensão de 110 e dividi pelo valor da corrente, que é 20 amperes. Alguma dúvida nessa questão? Dúvidas? Ainda não. Se não temos dúvidas, então, de certa forma, podemos já finalizar aí a nossa aula de física de hoje, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de algum conteúdo, eu sempre aviso isso, mas às vezes vocês não estão escutando, pode fazer as perguntas no grupo ou no privado que a gente vai se ajudando. Uma consideração importante para a prova de vocês. Estudem corrente elétrica, porque vai ter uma questão na prova sobre isso, tá? É a única questão certa da prova de vocês, é sobre isso, porque isso é muito cobrado no Enem. Então, a gente vai dar um jeito de trabalhar esses processos com vocês, tá? E agora eu vou deixar vocês com a melhor professora de biologia deste mundo. Marjorie, pode começar. Bom, boa tarde, gente. Tá todo mundo vendo aí a apresentação? Sim, sim. Ok. Então, hoje é nosso penúltimo tema, né, sobre biotecnologia. De certa forma, é o último, que a gente vai terminar de ver as técnicas desenvolvidas hoje. E aí, próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre ética, né, bioética, tá? E hoje vamos ver as técnicas de identificação de pessoas através de DNA. Então, no material de vocês, eu enviei duas técnicas, né, e são justamente essas duas técnicas que nós vamos esclarecer hoje. A técnica do PCR, que é a reação em cadeia da polimerase, e a de eletroforese. Essas duas técnicas, elas geralmente são empregadas juntas, tá? Então, principalmente quando você tem um objetivo de identificar alguém no sentido de um crime que a pessoa cometeu, alguma coisa assim, ou identificar pessoas que sofreram desastres, N desastres, né, naturais ou não, certo? E aí, essas técnicas auxiliam nessa questão da identificação da pessoa pelo DNA,
tá? Então, o que é o PCR? É uma técnica simples de replicação de DNA. Para que ela serve? Principalmente em cenas de crime, por exemplo, se é encontrado uma pequena quantidade de DNA na cena de crime, né, seja sangue, um cabelo, um resquício de pele, alguma coisa assim, se for uma quantidade muito pequena, que não der para analisar, o PCR ele serve justamente para multiplicar esse DNA e tornar a análise possível, tá? Do mesmo jeito, para pessoas que são encontradas, né, em desastres de avião, é muito comum, em desastres naturais, que a pessoa às vezes fica irreconhecível, né, ou às vezes são encontrados só restos mortais, e aí você pega uma quantidade de DNA ali que é encontrada, e aí esse DNA, ele é amplificado, né, ele é multiplicado várias vezes para que você tenha uma amostra significativa para poder analisar. Então, a técnica do PCR, ela vai utilizar esses 4 princípios aqui, esses 4 componentes principais, tá? Que é a alta temperatura. Então, a alta temperatura, ela vai servir para que o DNA, ele se desenrole, né? Lembra que o DNA é aquela hélicezinha toda enrolada. Então, a alta temperatura vai servir justamente para desenrolar e abrir esse DNA. Vamos ter os primers, que os primers são sequências de DNA específicas que vão indicar onde a cópia do DNA vai iniciar, certo? Então, primers é justamente de primeiro, tá? Lembra aí do Optimus Prime, né? Então, ele é o primeiro e ele serve para identificar aquela sequência que vai ser copiada, tá? Os nucleotídeos, que são as pecinhas que vão formar o DNA, e a Taq polimerase, que é a enzima responsável por montar esse DNA, tá? Ela recebe esse nome Taq polimerase porque ela foi extraída de uma bactéria que é resistente a altas temperaturas, certo? Já que a técnica do PCR utiliza essas altas temperaturas. Então, a enzima que faz isso, que monta o DNA nas nossas células, ela não suporta essa temperatura muito alta. Então, eles extraíram de uma bactériazinha especial que tem essa mesma enzima, porém, ela é resistente a alta temperatura, tá? Então, a técnica do PCR, basicamente, é uma forma de amplificação de DNA. Tá? De eu aumentar a minha amostra. A eletroforese, ela vai servir para analisar esse DNA que foi amplificado, tá? Então, eu vou separar esse DNA em pedaços menores, e a análise da eletroforese, ela consiste em comparação. Como assim? Se eu quero identificar uma pessoa, eu vou utilizar um controle, né, uma molécula que é colocada lá só para eu analisar se a minha eletroforese está acontecendo de forma correta, e eu coloco um DNA de uma pessoa que eu quero comparar. Por exemplo, eu quero saber se essa pessoa que eu encontrei de um desastre, por exemplo, um avião caiu, eu quero identificar essa pessoa. Então, eu vou comparar o DNA dela com alguém da família, né? Então, eu vou extrair, né, a amostra tanto da pessoa, da família, quanto da vítima, certo? Do mesmo jeito, em casos de crime, eu vou comparar o DNA que é encontrado na cena de crime com os dos suspeitos. E aí, aqueles que se combinarem, né, logicamente, vão ser culpados, certo? Ou aquele, né, só um, tá bom? Então, a eletroforese, ela necessita dessa questão da comparação para poder identificar o DNA da pessoa, tá bom? Alguma dúvida aqui, gente? Não, por enquanto não, viu, Marja? Ok. Então, vamos lá. Como é que funciona o PCR primeiro, depois a gente vai para a eletroforese, tá? Então, como eu falei, vai ser utilizada a alta temperatura para desnaturar esse DNA, para desenrolar ele, né? E aí eu tenho aqui, ó, 2 fitinhas, lá em cima na imagem, eu tenho 2 fitinhas de DNA, ele vai ser desnaturado, separado, uma fitinha para cá, outra fitinha para cá. E aí os primers entram em ação.
Eles se ligam aqui em cada fita, eles vão indicar onde essa cópia vai iniciar, certo? E aí inicia a fabricação do novo DNA e no final eu vou ter 2 moléculas de DNA. Isso consiste em um ciclo. Reparem que aqui do lado tem a observaçãozinha que esse ciclo é repetido de 25 a 35 vezes, tá? E esse processo de PCR, ele vai durar em torno de 2 a 4 horas, dependendo do tamanho da molécula que eu quero amplificar, certo? Então, é basicamente isso. Eu separo o DNA e copio essas 2 fitas. E vou, novamente, a cada ciclo eu vou separando as fitas e copiando novamente, separando e copiando, até eu ter um número significativo para que eu possa fazer minha análise, tá? Então, aqui eu tenho justamente essa simulação. A partir de uma fita, aqui no final, eu vou ter 2, 4, 6, 8, certo? Então, a cada ciclo, eu vou duplicando a minha quantidade de DNA, tá bom? Entendido, pessoal? Sim, tia. Sim, tá certo. Então, vamos lá. A eletroforese, como eu falei, tem que ser a partir da comparação, e aí, para que eu consiga, né, separar esse DNA em pedaços menores, para eu comparar, eu vou utilizar um aparelhinho desse aqui, que parece uma cuba, tá? Eu vou mostrar um videozinho para vocês daqui a pouco, mostrando direitinho como é que faz, certo? Então, o que vai ter nessa cuba? Vai ter um gel, e aí, nesses espacinhos aqui, que eu chamo de poços, né, poços, são os locais onde eu vou colocar as amostras, certo? E aí, reparem que eu tenho, num lado da cuba, eu tenho uma fonte de energia, né, negativa, e na outra positiva. Por quê? O DNA, ele tem caráter negativo. Se ele tem caráter negativo, quando eu ligar essa fonte aqui de energia, esse DNA vai começar a se separar em direção a que polo? Se ele é negativo, ele vai começar a ir para que polo? Pro positivo, né? Não tinha. Para o positivo, exatamente. Então, ele tem um caráter negativo e ele vai começar a se afastar aqui do lado negativo e vai migrando para o lado positivo. E aí os pedacinhos vão se separando. Por que eles vão se separar? Porque os pedaços de DNA, eles têm tamanhos diferentes. E aí os maiores, os mais pesados, migram um pouco, eles andam um pouquinho, e os mais leves, eles vão lá para o finalzinho do gel, certo? Então, vai ter essa questão da carga elétrica, né? Mas também tem essa questão do peso molecular do DNA. Então, os pedaços maiores ficam para cima, ainda próximos aos poços, e os pedaços menores, eles vão ficar mais para baixo. Ó, esse daqui é o aparelho usado, né, para eletroforese, uma cuba mesmo, certo? Já já a gente vai ver ela funcionando. E aqui, uma simulação de como é essa ligação. Olha a setinha aqui da direção do movimento. Então, vai sair desse polo negativo em direção ao polo positivo, e os pedacinhos vão se separando e ficando mais ou menos assim, certo? Depois, esse gel, ele é colocado em um aparelho que parece muito uma impressora, né? E aí ela emite essa luz aqui ultravioleta e a gente consegue ler e comparar os pedacinhos de DNA, certo? Então, cada coluna dessa foi uma amostra de DNA que foi colocada no gel, e aí ele se separa em vários pedacinhos pequenos, e a partir daí eu faço a minha comparação mesmo visual, certo? Eu vejo a altura aqui dessas bandas, né, desses pedacinhos, e comparo as que são idênticas, né, não podem ser só parecidas, elas têm que ser idênticas, tá bom? E aí eu vou interromper aqui o compartilhamento do slide e mostrar um videozinho para vocês. Mostrando justamente como acontece a eletroforese, tá? Estão vendo aí a janela do vídeo? Sim. Ok, então vamos lá. Se não sair o som, vocês me avisem.
Bem que esse vídeo quase não tem som, gente. Então, aqui é a cuba que ele vai montar para colocar o gel, né, para formar o gel. O gel é tipo uma gelatina mesmo, gente. Ele é colocado líquido e aí ele endurece com o tempo, né? Aí é só para fazer a forminha do gel. Aí ele despeja ainda líquido, ó. Vocês já fizeram gelatina? É a mesma coisa. Você esquenta e depois coloca para esfriar. Quando esfriar, ela vai endurecer. Aqui são os pentes para formar os poços, né? Então, é um moldezinho. Quando ele vai tirar as borrachas, o gel já está sólido. E aí, ele tira o pente para que os espaços para as amostras de DNA fiquem formados. Aí eu tenho a cuba com a solução tampão. Uma solução tampão é uma solução que, eu não tenho nem o René nem a Marcia para me ajudar aqui nesse momento, mas ela não vai sofrer com alterações de pH, né? O DNA, ele tem uma certa acidez, então essa solução tampão vai permitir que os pedaços, as bandas de DNA migrem sem nenhum problema. Aí as amostras, né? Vai colocando as amostras nos poços. A questão da fonte de energia, né, um polo positivo e um polo negativo. É configurada aí. Oi. Então, por aqui, é exatamente isso aí mesmo, viu? A solução tampão, ela vai evitar com que a determinada solução, ela possa variar o pH, então ele permanece no mesmo pH, certo? Show. Ele não vai Então, ter olha, não falei besteira. variação. Uhum. Então, pronto, gente. Aí ele vai mostrar, ele configurou só para 20 minutos, né? Então, talvez se ele configurasse para mais, talvez migrassem mais pedacinhos. Então, eu tenho aí 10 minutos a visualização, agora 20 minutos. Lembrando que esses pedaços que ficam mais próximos dos poços, eles são sequências de DNA maiores, e as menores vão migrando mais. Aí ele vai tirar o gel, e vai colocar para visualizar, com todo o cuidado, porque ele escorrega. Ó. Parece uma impressorazinha, né? E aí ele tem a visualização das bandas. Como se fosse uma revelação de uma foto, né? E aí ele pode ele pode gerar a imagem a partir daqui, né? Ele pode fazer a análise já aqui no aparelho. Então, é isso. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. É bem simples, né, gente? É tranquilo. Já é bonitinho, tá, Carlos? É bem organizadinho. Deixa eu só aparecer aqui a apresentação de novo para vocês. Pronto, foi aí? Foi. Pronto. Então, aqui eu trouxe um exemplo de aplicação dessas técnicas, né? E aí vocês vão me ajudar a resolver esse caso, tá? Então, suponha que você esteja trabalhando em um laboratório de genética forense. Quando vocês virem essa palavra forense, é sempre ligada à polícia, né? À investigação policial. Então, existe a polícia forense, inclusive, o edital está aberto para o concurso nesse momento, do Ceará, né, da Polícia Civil, e aí existe uma parte da polícia especializada em fazer essas análises, né, que é a polícia forense, certo? Então, você acabou de receber uma amostra de DNA de um cabelo deixado em uma cena de crime, juntamente com amostras de DNA de 3 possíveis suspeitos. Você faz uma PCR nas 4 amostras de DNA
e visualiza os resultados por eletroforese em gel, como apresentado ao lado. Aqui do lado esquerdo, eu tenho a quantidade, esse PB aqui é de pares de base. Ele vai me indicar o tamanho dessa sequência. Então, como eu havia falado, ó, 500 pares de base. É uma sequência grande, então ela vai ficar aqui mais para o começo. Essa de 100 pares, ela já é menor, né? É uma sequência menor, então ela vai migrar lá para o finalzinho do gel, certo? Então, eu tenho aqui nessa primeira coluna a escada de DNA, que é a minha amostra de controle, tá? Essa segunda coluna vai indicar o DNA que foi encontrado na cena do crime, e aqui nas outras três colunas, onde eu tenho o número 1, número 2, número 3, eu tenho o DNA dos 3 suspeitos, tá? Então, como eu falei para vocês, é uma questão de comparação puramente visual. Então, se eu for comparar aí, de acordo com essa eletroforese que foi feita, quem é o suspeito que tem o DNA combinando com o DNA da cena do crime? Quem é o nosso culpado? Eu acho que é o número 2. Número 2. Todo mundo concorda com o Cauã? Olha aqui, ó, o DNA da cena do crime tem 200 pares de base. O do número 2 apresentou essas duas aqui, essas duas sequências, uma de 300 e uma de 200. Quem é que a gente pode descartar de cara? Não, essa pessoa não é. Pode ir pra cá. É o número 1. O número 1, que não tem nada a ver, né? A sequência dele é completamente diferente do DNA da cena do crime. E aí a gente fica aí no número 2, número 3. A dúvida, qual vocês arriscariam? Eu acho que é o 2. 2 também. Eu acho que é o 3, tia. 3. Gente, lembra que eu falei que a comparação, ela tem que ser exata, certo? Número 3, a amostra, ela tem que ser, exatamente, a amostra, ela tem que ser idêntica, certo? Então, o nosso suspeito aqui, número 3, vai ser o nosso culpado, certo? Ah, por que não é o 2? Porque por mais que o 2 apresente essa sequência aqui igual à da cena do crime, mas ele apresenta outra, que não apareceu aqui no DNA que foi colhido na cena do crime. Então, eu não posso afirmar que foi ele. Entendi. Certo? Entendeu? Então, eu tenho que fazer uma comparação idêntica. Por quê? Vocês lembram daquela história do homozigoto, do heterozigoto? Lembram disso? Sim. Então, o que é o homozigoto? Ele tem 2 doses, o azinho ou o azão, né? Ele tem 2 alelos, lembra que a gente chama essas letrinhas de alelos? Ele tem esses 2 alelos iguais. Então, aqui na eletroforese, ou vai aparecer só o azão ou vai aparecer só o azinho. Se eu tiver uma pessoa heterozigota, é como se esse daqui, ó, vamos supor que o DNA da cena do crime, essa sequência aqui seja azinho. Esse aqui do número 1 é azão, então tá descartado, completamente diferente, tá? Então, vamos supor que esse número 2 aqui seja o heterozigoto, o azinho. Por isso que ele apresenta essa aqui. Mas ele também tem a outra sequência que descarta ele, certo? Então, eu tenho que achar um indivíduo idêntico. Eu não posso achar só um parecido. É idêntico. É por isso que a análise de DNA, ela é extremamente confiável para a resolução de crimes. Tem pessoas que foram presas há 20 anos, há 30 anos atrás, que depois que foi desenvolvida essas análises, foi refeito o exame e as pessoas foram liberadas de crimes que elas não tinham cometido, né, que elas tinham sido acusadas só pela questão do reconhecimento facial, alguma coisa assim, né, mas aí, quando veio o exame de DNA, essas pessoas foram inocentadas. Metade da vida na cadeia. Oi? Metade da vida na cadeia. Pois é, mas tem muitos casos assim, muitos casos mesmo, certo? Então, no Brasil, de certa forma, ainda é recente essa coisa da análise do DNA aplicada à justiça, né, à área forense,
mas ela está sendo cada vez mais utilizada porque é uma análise extremamente confiável, né? Você fazer um reconhecimento facial é muito delicado, né? Principalmente no momento que você estava no meio de uma violência, né? No meio do crime, é complicado você ter uma lembrança desses momentos, né? Às vezes essas lembranças são confusas, então não dá para você confiar completamente. Já no exame de DNA, não tem como ser enganado, certo? É bem mais preciso. E aí, gente, eu trouxe duas questõezinhas, eu trouxe uma questão do material e uma outra parecida com o do material de vocês, tá? Vocês sabem que eu não gosto de dar a resposta de graça assim para vocês, não. Vocês têm que ir à luta. Então, vamos lá. A primeira questão, ela envolve conceitos de DNA que a gente revisou no início do bimestre, certo? Com essa questão das técnicas do PCR, tá? Então, vamos lá, da ENEM 2017. A reação em cadeia da polimerase, PCR, é a técnica de biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 1980 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabelecida por ligações de hidrogênio. Se a massinha ainda tiver aí, né? As ligações de hidrogênio, gente, elas são ligações químicas super fortes, né? E elas estão presentes aqui para unir as bases que formam o nosso DNA. Então, eu tenho duas ligações de hidrogênio entre a adenina e a timina, e eu tenho 3 ligações de hidrogênio entre a guanina e a citosina. Então, notem que, como essa ligação ela é super forte, essa ligação química é super forte, então, se eu só tenho duas entre a adenina e a timina, esse par aqui vai ser mais fácil de desfazer do que a guanina e a citosina, que tem 3 ligações. Estão entendendo isso? É como se fossem duas correntes. Tipo, é mais fácil eu quebrar 2 correntes do que 3. Estão compreendendo? Ok. Tá dando para entender. Tá bom. Então, inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, desenrolada. Então, para que eu possa fazer uma cópia de DNA, eu preciso separar as duas fitas. Pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas. Então, quando eu submeto o DNA a alta temperatura, eu separo as duas fitas de DNA, consequentemente, eu quebro as ligações de hidrogênio. E aí, vamos lá. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação do PCR? Ou seja, eu tenho aqui sequências de DNA, 5 sequências diferentes, e eu tenho que analisar aquelas que vão ter menos força. Lembrando daquela regra, eu tenho 2 ligações de hidrogênio entre a adenina e a timina, o A e o T, e 3 entre o G e o C. Então, quanto mais ligações de hidrogênio, mais difícil vai ser separar essa fita. Ele quer saber a que vai ser separada primeiro. Qual alternativa vocês dizem aí? Eu posso participar mais, Beatriz? Pode sim. Então, pela linha de raciocínio, as duas bases que, no caso, tem mais ligações de hidrogênio, eu já descarto, né? Como é, Marcelo? Não entendi o final. Então, no caso, as duas bases, eu tenho 2 bases nitrogenadas que vai ter 2 ligações com o hidrogênio e eu vou ter as outras 2 com 3 ligações, não é isso? Isso. Então, nesse caso, eu posso descartar pela linha de raciocínio, se quanto mais ligações, mais forte vai se destruir. Então, pela linha de raciocínio, eu posso já eliminar as 2 bases que tem as 3, né?
Posso fazer essa Isso. análise de eliminação, né? Isso. Então já é uma dica, né? Um caso. Exatamente. Então, o pessoal já está Tá arriscando bom. aí a letra C. Como a gente vai ter menos ligações de hidrogênio entre a adenina e a timina, né, que é o A e o T, a gente tem que encontrar, então, aquela sequência, aquela fita de DNA que tem mais a dupla AT do que a Isso. dupla GC, né? Então, como o Antônio Carlos e o Avilei já falaram, né, a nossa... Antes da resposta, fala, Micael. Ou foi sem querer? Letra C, era para dizer que era tia. assim também, né? Sem querer, eu apertei. Tá bom. Então, é justamente a nossa alternativa correta, o item C. Justamente por isso, né? A gente tem mais sequências AT, ó, a gente tem só 2 ligações entre guanina e citosina, e as outras sequências eu já tenho mais guanina e citosina, então eu vou ter mais ligações de hidrogênio, ou seja, vai ser mais difícil eu separar essa fita de DNA, tá bom? Alguma dúvida aqui, gente? Não, né? Então, vamos lá. A segunda questão, eu não coloquei muito em forma de questão, mas ela foi uma questão cobrada no Enem, inclusive, também. E é uma questão de análise de DNA, tá? Então, a pergunta é, qual casal é formado pelos pais biológicos da criança? Então, eu tenho um bebê aqui, que teve o seu DNA analisado, tá? O seu DNA vai estar presente nesses quadrinhos pretos, certo? E aqui eu tenho 5 possíveis pais, né, 5 possíveis casais que são pais desse bebê. Então, eu tenho que analisar qual eu posso combinar aqui o DNA com o do bebê, tá? Um detalhe, para a questão de exames de paternidade, né? Eu vou comparar o DNA de uma pessoa com o de 2. No caso, eu vou comparar o do bebê com o do pai ou da mãe. E aí, lembra que eu sempre repito para vocês, o nosso DNA, ele é formado a partir da junção do DNA do nosso pai e da nossa mãe, não é Tia. isso? Oi. Acho que é o casal 3. Certo. Então, deixa eu só terminar aqui o raciocínio, já aguarda aí a resposta. Então, eu tenho que comparar todos esses genezinhos aqui, todas essas bandas do DNA do bebê, eles têm que combinar ou com o do pai ou com o da mãe. Não pode sobrar nenhum. Tem que estar tudo lá, certo? Então, por exemplo, ó, vamos comparar aqui com o casal 1. Eu tenho essa banda aqui, a primeira banda do bebê, combinando com o DNA da mãe. Mas a segunda aqui debaixo do bebê não combina nem com o pai nem com o da mãe. Então, eu já descarto esse casal. Eles não são os pais dessa criança. Tá entendendo? Então, vocês vão comparar visualmente. O Wallace já disse aí que acha que é o casal 3. Vamos ver se o restante concorda. Se tiver um que não encaixa, se tiver pretinho ali no bebê e branco no casal, já não é. Não, não é o 3, não. Vai na 3 também, Tobias? Não, a tia disse que se tiver pretinho no bebê e tiver branco no casal, não é pai deles? Não, tem que estar pretinho também, ou no pai ou na mãe. É o 3, Tá é o 3, é o 3. É o 3. Tá. Mais alguém? Só um instante, tia, só um instante. Tô esperando. Micael tá dizendo que também é 3. O Andy também tá indo no casal 3. Eu também vou no O 3. Pedro também vai, Lana? Pronto. Então, vamos lá. É 3 mesmo, né, Antônio Carlos? Certo.
Então, vamos lá, ó. Vamos analisar esse casal 3, certo? Se eu for ver, todos combinam, todos do bebê, ó, combinam com algum deles, seja no pai ou na mãe. Eu tenho sobrando na mãe, ok, eu posso ter esse gene da mãe que não passou para o filho, certo? Mas todos os da criança estão combinando com algum gene do pai ou da mãe. Então, consequentemente, esse casal aqui é o pai do bebê, certo? Então, eu tenho que ter a combinação de todos. Por exemplo, se eu for combinar, deixa eu só voltar aqui. Se eu for combinar com o casal 2, esse daqui, beleza, herdou essa informação genética do pai. Mas essa segunda aqui não combina nem com o pai, nem com o da mãe. Então, essa informação veio de quem? Né? Então, casal 2 também não é, tá? No casal 4, onde é que eu encontro aqui um que... Pronto, essa terceira banda aqui do bebê não combina com nenhum do pai e da mãe, né? E o 5, então, tem vários que não combinam. Então, como vocês bem analisaram, né? É o nosso casal 3, os pais dessa criança. Ok? Entendido, gente? Então, visualização mesmo, é comparação visual mesmo, não tem... Sim, não é complicado. Não. É só ter a atenção mesmo, é o cuidado, porque, por exemplo, essa imagem, se você olhar desorganizadamente, você fica meio confuso, mas você analisando casal por casal, dá tranquilo, certo? E aí, para a gente encerrar, eu trouxe só uma curiosidadezinha, né? Vocês lembram que eu falei para vocês lá no primeiro ano, e quando vocês estavam vendo genética também, que dentro das nossas mitocôndrias também tem DNA? É uma questão de nível fácil, sim, viu, Antônio Carlos? Então, o nosso DNA mitocondrial, que é uma herança materna, lembrem-se dessa informação, então todo DNA presente nas nossas mitocôndrias é uma herança materna, é utilizado para fazer a identificação de vítimas de desastre, né, como eu falei, que são pessoas que geralmente têm uma identificação visual mais difícil, ou em estudos evolutivos. Por quê? Porque como eu tenho essa ligação materna, eu tenho uma comparação mais fácil, certo? Eu tenho uma comparação mais exata, tá? Então, o DNA mitocondrial, ele é mais resistente do que o DNA nuclear, tá? Então, se for, por exemplo, novamente, dessa questão de vítimas de desastre, né, de terrorismo, de queda de avião, desastres naturais, o DNA mitocondrial, ele é mais resistente, certo? Então, a pessoa pode perder o DNA nuclear das células dela, mas o mitocondrial, ele tem mais chance de ser encontrado, tá? A quantidade de DNA também é maior, certo? Enquanto eu tenho uma cópia de DNA nuclear por célula, em cada célula eu tenho várias mitocôndrias, então eu tenho várias cópias de DNA mitocondrial, então eu tenho uma quantidade maior para analisar, tá? Além da questão da herança uniparental, ou seja, como é uma herança materna, eu não tenho mistura de DNA com o pai aqui, certo? Então, se eu utilizar, eu posso fazer comparações entre irmãos, né, que herdaram as mesmas mitocôndrias da mãe, eu posso comparar a mãe com o filho, a avó, é sempre uma herança materna, então eu sempre vou comparar mulheres ou irmãos, certo? Que vão conter a mesma informação, tá bom? Então, sempre nessas questões de dificuldade de se conseguir o DNA nuclear, eu vou ter a opção de utilizar o DNA mitocondrial. Ok, gente? Alguma dúvida, comentário? Não, que nenhuma. Não, né? Pronto. Então, eu encerro por aqui, lembrando sempre daquele nosso roteirinho de estudos, certo? Revisem o material, revejam essa aula que daqui a pouco vai estar disponível lá no YouTube, se vocês tiverem alguma dúvida. Lembrando que vocês podem sempre procurar a gente também, para fazer perguntas no privado, nos grupos, tá? E atenção na hora do envio da atividade. Oi, Lana. Vai ter chamada? Eu vou enviar agora, nesse momento, o link para vocês,
certo? Deixa eu só abrir o formulário para vocês conseguirem responder. Então, deixa eu encerrar aqui a gravação. Então, gente, eu agradeço demais a presença e a participação